Uma coisa extraordinária que eu aprendi nesse mundo do petróleo é que, no passado, muito remoto, o petróleo exudava a superfície, quer dizer, ele filtrava a superfície dizem, Noé utilizou betumen para poder fazer a Arca de Noé, né? Betumen nada mais é do que petróleo. Há indícios de que certos templos gregos tinham exudação de gás, por exemplo, como o do oráculo de Delfos, em que a pitonisa de Delfos descia ao subsolo do templo e como lá havia emanação de, se não estou equivocado, de metano, ela entrava num barato e fazia profecias. Então, na origem do petróleo, você tem essa coisa extremamente curiosa de que a exudação, o petróleo foi usado, né? Foi durante praticamente toda a história escrita do ser humano, toda a história registrada, há sempre menções a ele. Os egípcios usaram petróleo na pavimentação de estradas, embalsamento de mortos e também na construção das pirâmides. O betume era amplamente utilizado pelos fenícios na calafetação de embarcações. Os chineses foram pioneiros na perfuração de poços utilizando o bambu. Já os romanos o utilizavam na confecção de flechas incendiárias. Nas Américas, o petróleo era conhecido pelos índios pré-colombianos que o utilizavam para decorar e impermeabilizar potes de cerâmica. E Marco Polo tem relatos sobre as exudações de petróleo em Baku e na Pérsia Antiga. Nós convivemos com o petróleo há milhares de anos, mas é somente no final do século XIX, com uma utilização mais cotidiana, que ele se torna um bem de primeira necessidade. Curiosamente, o querosene é o primeiro marco da exploração do petróleo. A iluminação, a indústria da iluminação foi o grande primeiro impulsionador da indústria do petróleo. Todo mundo associa petróleo a transporte, a energia. Não, a primeira grande empresa capitalista de petróleo foi voltada para iluminação, para a produção de querosene. Após a primeira e a segunda revolução industrial, a vida nas cidades sofre grandes mudanças. E surge a necessidade de se aproveitar produtivamente todas as horas do dia. Iluminar a cidade para que as pessoas pudessem trabalhar em períodos mais prolongados passa a ser uma preocupação de empresários, não é? E as pessoas que vivem na cidade e que começam a ser contaminadas por essa coisa fascinante que é a modernização, não é? Elas também acham que é interessante esse negócio de ter luz, né? Iluminar a rua, iluminar a casa. A demanda por materiais combustíveis para a iluminação, já por volta de 1840, na Europa, tem um crescimento muito rápido. E os lampiões, né? Seja de acetileno, seja de formas de gás, etc., passam a ocupar todas as cidades importantes onde tem um desenvolvimento industrial. E então a demanda por petróleo começou a aparecer, mas ninguém ainda tinha levado essa demanda a ponto de começar a aprofundar a pesquisa. Foi nos Estados Unidos, então, é que esse tipo de demanda apareceu, principalmente por existirem reservas a olho nu. Pela primeira vez na Pensilvânia, Estados Unidos, é descoberto o petróleo em grande quantidade. Uma nova febre se instala em todo o país, a febre do ouro negro. A fim de obter o cobiçado óleo de pedra, muitos investem nessa empreitada. O grande marco inicial da exploração do petróleo nos Estados Unidos é 1859, quando o Coronel Drake, que era uma pessoa meio mitológica, encontra, digamos, utilizando tecnologia de perfuração de minas de sal, ele encontra o primeiro grande poço de petróleo na Pensilvânia. Isto só aconteceu em 1859, em Titusville, Pensilvânia, nos Estados Unidos, quando Irving Drake cavava um poço em uma região seca. Não sabia ele que estava dando início a uma nova era. Basta dizer que há apenas um século, seu emprego mais frequente era como purgativo.
mas logo descobriram que ele era muito mais útil dentro dos motores do que no estômago delicado das criaturas humanas. Bem, mas não nos antecipemos. Aí aparece uma figura extraordinária nos Estados Unidos, que é o John D. Rockefeller, né? Que era um sujeito de uma extraordinária intuição e criou, eu diria, quase que o germe da primeira grande empresa multinacional. Há até uma história que é clássica. Ele queria incentivar o uso do querosene, porque se usava muito querosene para iluminação. Ele então chega em Pequim, o chinês usava apenas óleo de baleia, óleo de peixe, e ele distribuiu cerca de 500 mil lampiões a querosene, com um pouquinho de querosene para cada um. De graça, distribuiu aquilo tudo de graça em Pequim. E foi um sucesso. Só que quando acabou o querosene, o chinês não queria mais usar óleo de peixe. Aí teve que comprar querosene. Inaugura-se uma nova era no capitalismo moderno. A era da comercialização em larga escala. Pequenas empresas dão lugar a grandes corporações. A postura de Rockefeller, né, pioneira também no sentido empresarial, é a mais competente, é a mais eficiente. E não é à toa que a Standard Oil, por causa disso mesmo, foi comprando rapidamente aquele monte de pequenas empresas do sul dos Estados Unidos até o oeste, né, formando um enorme truste. Foi tão grande, né, a expansão da Standard Oil, que foi justamente a primeira lei antitruste surgiu por causa dela, né? Aliás, os grandes mecenas dos Estados Unidos estão vinculados ao petróleo, né? São Rockefeller. Quem conhece Nova York sabe o quanto Rockefeller contribuiu para a vida cultural da cidade, com os grandes museus. A própria doação do terreno onde funciona a ONU hoje pertencia à família Rockefeller. Em pouco tempo, nos Estados Unidos, o número de poços cresce vertiginosamente. E no Texas, a partir de 1906, imensas jazidas de petróleo são descobertas. Quando tomaram o Texas aos mexicanos, os norte-americanos nem imaginavam quanto que estavam lucrando. Quer dizer, já sabiam que era um imenso território onde dava para fazer, como se fez no início, né, toda uma produção agropecuária, né? Expandiram aquele monte de boiadas para todo lado, né? A riqueza agrária e agropecuária permitiu logo, né, as figuras dos cowboys, do faroeste, né? Criou toda uma mitologia em torno da conquista do oeste. Mal sabiam eles quanta riqueza ainda havia para explorar ali embaixo. É o petróleo, né, ao ser descoberto ali, ele permite formar mesmo, né, a transformação rápida do cowboy em magnata, né? On a little bitty no-count piece, only we had a run of luck. Only? Well, a gusher come in last year. How wonderful. Right now, it's bringing in $1 million. $1 million gallons? Dollars. $1 million a year? $1 million a month. Oh. No final do século XIX e início do século XX, a demanda por energia alcança níveis altíssimos. O mundo precisa cada vez mais suprir as necessidades que vieram a reboque da modernidade. Por que de repente as pessoas conseguiram aumentar a energia mecânica disponível em suas casas, nas suas vidas? Isso, em grande parte, foi devido aos motores de combustão interna. A princípio, utilizava-se carvão numa caldeira para gerar vapor e o vapor movia as máquinas. Ao longo da evolução da tecnologia, o carvão foi sendo substituído pelos derivados de petróleo. Primeiramente querosene, depois a gasolina e o óleo diesel.
Estamos perante um exemplar de um motor diesel de 4 tempos, onde o combustível utilizado é óleo diesel e a combustão desse combustível é feita considerando o ar admitido, que após comprimido e aquecido, em contato com o combustível injetado, vai gerar uma reação de combustão, onde calor vai ser liberado e, consequentemente, nós vamos ter a realização de um trabalho mecânico, empurrando o pistão para baixo e, consequentemente, transferindo para o eixo de manivelas um esforço que vai poder ser aproveitado para um equipamento acoplado ao motor, que pode ser, por exemplo, uma transmissão de um automóvel, o acionamento de uma bomba d'água ou mesmo o acoplamento por um gerador para geração de energia elétrica. A invenção das máquinas de combustão interna, os motores de combustão interna, foi uma enorme revolução. Mudaram as formas de trabalho, mudaram as formas de morar, mudaram as formas de se locomover. Foi realmente uma grande revolução cujos efeitos funcionam até hoje. Muito maior até do que a revolução digital, que é feita, falado muito sobre como está mudando o ser humano, como está mudando a civilização, mas não, até nos últimos 20 anos mudou alguma coisa, mas não chegou nem perto do que a invenção dos motores de combustão interna mudou o modo que a humanidade funciona. O motor de combustão interna torna possível o surgimento do automóvel. A popularização do carro transforma a gasolina em um produto cada vez mais valioso. Em 1910, as vendas de gasolina excedem pela primeira vez as de querosene. A demanda pelo petróleo toma seu impulso definitivo. O mundo torna-se cada vez mais veloz. No começo, então, do século XX, discutia-se se aquela velocidade não iria ser problemática ao coração, se aquilo não iria trazer problemas visuais, porque o carro subia e descia. Já se andava em velocidade nos trens, mas o trem era estável, não tinha aquele saculejo do automóvel. Tinha roupas de automobilista. Tudo isso daí surge, e surge também, paralelamente, o marketing de vendas de automóveis. A Ford inicia a fabricação de carros em série. Em 1910, a Ford produz 34 mil automóveis e consegue vendê-los a preços populares, alavancando ainda mais o consumo do petróleo e impulsionando a cultura americana do automóvel. Naqueles primeiros anos, os automóveis existentes eram movidos tanto a petróleo, a gasolina, quanto a eletricidade. Entre os primeiros automóveis, houve vários movidos a eletricidade. Possibilidade que foi depois abafada pelo petróleo. O Santos Dumont, que era um playboy em Paris, correndo para lá e para cá, namorando, pulando, subindo nos balões para impressionar as namoradas dele, então, corria por Paris, num dos primeiros automóveis que surgiram, movido a eletricidade. Mas tudo isso foi sufocado pelo petróleo. Já no início do século XX, o petróleo passa a ser um motivo de disputa e guerra entre nações. O Oriente Médio desperta o interesse britânico devido às suas imensas jazidas. A descoberta de que o Oriente Médio era um mar de areia sobre um oceano de petróleo levou os ingleses a toda uma operação diplomática que, durante o período da Primeira Guerra Mundial, aproveitou-se do fato da necessidade de destruir o Império Turco, que já vinha em acelerada decadência desde o início do século XX, dentro de um jogo já de conseguir o controle das fontes petrolíferas do Oriente Médio. A Primeira Guerra Mundial
A busca do petróleo era alguma coisa essencial, porque os navios haviam passado do carvão ao óleo combustível e os navios não podiam se deslocar se não tivessem fontes de abastecimento. Com a Primeira Guerra Mundial, né, você tem os Estados Unidos começando a se tornar uma potência hegemônica. Então, para eles também interessa entrar nesse jogo colonial, entrar nesse jogo do comando, mas não através de qualquer forma de ação diretamente diplomática. A diplomacia fica guardada para os americanos como arma de segundo uso. O primeiro uso é a forma empresa. É justamente aí que começa a se desenhar as famosas 7 irmãs do petróleo, que vão operar em todo o mercado internacional, dividindo-o como fatias de um queijo, né, num processo de cartelização muito forte, sendo que as chamadas 7 irmãs, 5 são empresas norte-americanas, né? Alguns países julgam-se prejudicados na divisão das novas colônias. Explode a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha sai em busca de algumas fatias do bolo das grandes nações. Ocupar o mundo com a sua investida implacável sobre a Europa Ocidental era algo tão importante quanto esse domínio futuro das fontes petrolíferas do norte da África e do Oriente Médio. A Blitzkrieg, né, esse apanágio da expansão alemã violentamente rápida sobre a Europa, né, é, na verdade, uma blitzkrieg de derivados de petróleo, quer dizer, a velocidade dos tanques, dos caminhões, a mobilidade dos jipes, das lanchas, dos grandes navios, dos destroyers, enfim, é uma rede de motores, né, movidos a óleo fantástica que garante toda essa mobilidade enorme da Segunda Guerra Mundial, que todo mundo comenta, né? Quer dizer, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra de trincheiras e ferrovias, e a Segunda Guerra Mundial é uma guerra de movimento, né? De grandes movimentos, enormes deslocamentos de tropas em pequeno espaço de tempo. Mais uma vez, né, os norte-americanos estão levando vantagem nisso, né, porque eles realmente continuam sendo os maiores produtores e os maiores exportadores de petróleo. Dissipada a fumaça levantada pela Segunda Guerra Mundial, restam duas superpotências: Estados Unidos da América e União Soviética. A União Soviética também tinha muito petróleo. A União Soviética, imensas jazidas de petróleo, imensas reservas, e soube aproveitar muito bem essa riqueza petrolífera, né? Isso foi muito importante para permitir que essa potência tão rapidamente emergente conseguisse fazer frente ao colosso norte-americano. Em cenário de Guerra Fria, em que o mundo é dividido em dois blocos opostos, a autossuficiência petrolífera de um país pode representar sua autonomia política em relação às superpotências. Nessa época, alguns países periféricos como Venezuela, México, Nigéria começam a produzir petróleo, tornando-se ponto-chave na disputa geopolítica mundial. Cuba tinha uma produção petrolífera muito insignificante, né? Praticamente comprava quase todo o seu petróleo da Venezuela. Mas o fato de Cuba, né, logo depois de 59, nacionalizar o seu petróleo, fez com que os Estados Unidos ficassem extremamente preocupados com que isso acontecesse em outros países, né? Foi quando eles foram em cima da Venezuela, que estava desenvolvendo uma política um pouco mais nacionalista em relação ao petróleo, negociando com a cabeça mais erguida diante das grandes empresas norte-americanas. O sistema internacional do petróleo estava montado no esquema de quem é rico fica rico cada vez mais, quem é pobre que se dane, não é? Os países exportadores da área de concessão, que eram atrasados, que eram alguns miseráveis, tinham no seu subsolo uma riqueza
que não era explorada em favor deles, que eram companhias estrangeiras que vinham lá, tiravam aquilo. Foi justamente em 61, quando havia uma tendência dentro da Venezuela, no sentido de uma posição mais nacionalista em relação ao petróleo, que o ministro do Petróleo venezuelano procurou o sheik da Arábia Saudita, né, para tentar conversar coletivamente sobre como os exportadores, produtores de petróleo podiam ter acesso a um controle mais efetivo sobre essa comercialização. Em 1960, nasce a OPEP, reunindo os 5 maiores países produtores de petróleo: Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela, que juntos representavam mais de 70% da produção mundial. O objetivo da OPEP era assumir o controle da produção e dos preços do petróleo, enfrentando o poder das companhias internacionais. Se há, em determinado momento, uma tendência à baixa, o que esse grupo de países produtores poderia fazer? Diminuir a cota de produção de cada um dos seus países membros. Na década de 70, o Oriente Médio, onde se localizavam 2/3 das reservas mundiais de petróleo, torna-se uma região de conflitos, produzindo instabilidade e incertezas nos países importadores de petróleo. Em 1973, diante do agravamento do conflito árabe-israelense, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, sob a liderança da Arábia Saudita, resolve valer-se do momento político para subir muito mais alto o preço do barril. E essa foi, em 1973, né, a primeira grande afirmação da OPEP. O momento de confronto decorrente desse desencontro entre árabes e judeus facilita que os preços venham a ser corrigidos. E vejam que foi de $2 e tantos por barril para coisa em torno de $11. Essa primeira crise importante de 73, ela ainda se deu num momento em que ainda havia uma grande liquidez internacional. Havia muita facilidade de empréstimos, havia muito dinheiro rolando. Mas justamente por isso, justamente por causa dela e das consequências dessa crise, a liquidez internacional foi diminuindo. No final da década de 70, essa liquidez internacional está baixa quando vem o segundo choque do petróleo, né? O segundo choque do petróleo também comandado pela OPEP, 79. Aí a coisa pesou, quer dizer, foi muito mais pesada, não só o crescimento do preço do barril até mais de $30, como também o fato de que pagar o petróleo ficou mais difícil, entendeu? Houve muito mais endividamento. E aí a questão do petróleo e a questão das crises do petróleo passam a ser muito mais uma jogada financeira, né? Não é mais agora uma jogada política e de produção, é uma jogada financeira. O petróleo torna-se um produto fundamental no mercado especulativo internacional. As crises abalam os preços, a economia mundial e a vida cotidiana das pessoas. Bolsas de valores em vários países enfrentam dificuldades, mostrando na época uma dependência do suprimento dos países participantes da OPEP, principalmente da região do Oriente Médio. E depois veio o terceiro choque do petróleo, que aconteceu, de certa forma, com a invasão do Kuwait pelo Iraque, né? Que dessa vez talvez o impacto tenha sido menor, não só porque o mundo estava um pouco mais preparado para o golpe de uma nova instabilidade, mas o mundo aprendeu a se preparar também, né, para essas eventualidades. As tensões no Oriente Médio continuam nos dias de hoje, causando oscilações de preços no mercado de petróleo. E o petróleo segue desempenhando um papel importante na economia mundial, redefinindo fronteiras e fazendo história.